O Bolsonaro lá atrás indicou Campos Neto, que é neto do ministro do Planejamento da ditadura militar, que fez milhões de pessoas morrerem de fome e que acabou com a economia do país, que era o Roberto Campos. Pois bem, Roberto Campos Neto, neto dele, uma desgraça de ser humano, ele foi indicado pelo Bolsonaro para o Banco Central. Durante o governo Bolsonaro, também com muito bolsolão rolando, foi aprovada a autonomia do Banco Central, ou a independência do Banco Central. Nome bonitinho que os marqueteiros aí da direita, os marqueteiros neoliberais deram para uma lei que fez com que o Banco Central hoje não seja mais administrado pelo governo que está vigente no Brasil. O Banco Central hoje é administrado pelos bancos. Quem escolhe quem está no Banco Central são os bancos. Quem escolhe a política monetária são os bancos. Se os bancos mandarem o presidente do Banco Central sentar, fala, senta, ele senta. Dá a patinha, ele dá a patinha. Rola, ele rola no chão. É isso que acontece hoje. Se os bancos no futuro falarem, derruba esse governo, faz o dólar chegar a 10 reais, olha, vamos acabar com esse país, eles conseguem. Mas claro, acabar com esse país de maneira que os bancos ganhem muito e as pessoas fiquem mais pobres, que é isso que eles querem. Quanto mais pobres forem as pessoas, melhor para eles. Pois bem, o Roberto Campos Neto causou um rombo no Banco Central, um rombo que está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União. É um rombo de R$ 1 trilhão em apenas um ano. Quer dizer, em 365 dias, Roberto Campos Neto conseguiu sumir com R$ 1 trilhão do Banco Central, ou seja, do Tesouro Nacional. Aí você fala, caramba, Thiago, e agora? Pois bem, agora o Tribunal de Contas da União está investigando isso e gente do governo Lula já está falando, olha, a gente vai tentar uma condenação do Roberto Campos Neto nisso aí, e aí vai ficar muito mais fácil para que o Senado derrube, ou seja, cause aí o impeachment de Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. Então tá uma guerra aí de bastidores para que caia o Campos Neto. Ele está tentando se segurar, mas ele já ameaçou a seus pares, olha, se continuar assim eu peço demissão, hein? Eu vou renunciar aqui ao cargo, aí vocês que escolham outro aí que aguente o tranco igual eu tô aguentando. Essa ameaça do Roberto Campos Neto é feita aos bancos que estão ganhando centenas de bilhões de reais de dinheiro meu, dinheiro seu, por conta da política de juros criminosa dele. Quando eu digo criminosa, é assim, é para pegar um cara desse, enjaular e jogar a chave fora. É isso que está acontecendo. Eu peço que você se inscreva primeiro no Plantão Brasil, e eu vou te explicar sobre esse 1 trilhão que sumiu, e ainda tem umas outras transações aí do Banco Central que estão sendo investigadas pelo STF. Transações em ouro. Ouro ilegal, ouro de garimpo de genocídio Yanomami. O Roberto Campos Neto está metido em tudo que é de ruim e do pior nesse país. Então, aqui embaixo, inscreva-se. Tem um botão inscrever, clica, é grátis, viu? E aí você fortalece aqui a nossa oposição a esses malditos e a gente aqui a reconstruir o Brasil junto ao governo. Vamos agora falar sobre esses malditos do Banco Central que a gente está fazendo oposição ao Banco Central. Pois bem, olha só. Em 2019, quem me viu nas outras redes, eu errei uma informação e não dava para editar mais. Eu falei 2022 nas outras redes. Não, por isso que a investigação está tão avançada, porque foi 2019, então 3 anos de investigação, começou a investigação em 2020, mas parou por conta da pandemia, então há 2 anos e meio de investigação, já está em patamar avançado. O que se descobriu? Descobriu-se que no balanço que o Banco Central apresenta para o Tribunal de Contas da União e para a Controladoria Geral da União, para quem não sabe, todos os anos, quando acaba o ano, o Banco Central, todos os órgãos públicos têm que apresentar para a Controladoria Geral da União o balanço. Olha, entrou tanto, saiu tanto. E entrou da maneira tal, veio por aqui, o dinheiro foi para lá, foi isso, isso e isso. Pois bem, em 2019, no que o Banco Central mandou para a Controladoria Geral da União, tem um erro contábil. Erro contábil é uma palavrinha bonita que inventam na Globo, na imprensa aí que é patrocinada pelos bancos, para não falar rombo ou roubos. Vai saber se é rombo ou roubo. Tem um erro contábil de R$ 1 trilhão. Para você entender como eles usam essa palavrinha, quando os 3 homens mais ricos do Brasil roubaram 50 bilhões das americanas, o Merval Pereira chamou isso de contabilidade para lá de criativa. Não é crime, não é roubo. Quer dizer, se você roubar um quilo de frango para comer porque está com fome, aí você é um ladrão, aí é roubo. Mas se você roubar 50 bilhões, aí, contabilidade pra lá de criativa. O Lauro Jardim o Globo chamou de erro contábil. A grande mídia, ninguém usou a palavra roubo, ninguém usou a palavra corrupção, todos usaram a palavra erro contábil. Pois bem, no Banco Central a mesma palavra está sendo utilizada, foi utilizada pela Folha, pelo Metrópolis, pelo Globo. Um erro contábil, só que aí não estamos falando de 50 bilhões não, estamos falando de 20 vezes mais.
é 20 vezes maior que o rombo da Americanas. É R$ 1 trilhão. Só em 2019. Veja, ainda não sabemos o de 2020, 2021 e 2022, que é quando raparam o tacho e roubaram tudo que dava para roubar. Em 2019, teve um rombo aí de R$ 1 trilhão. Então o Tribunal de Contas da União está investigando. O Banco Central diz que não tem rombo nenhum. Esse negócio aqui da minha esposa tá me machucando. Pois bem, o Banco Central diz que não. O que é que o Banco Central, em parte da contabilidade, chama alguns ativos de uma maneira e a Controladoria Geral da União não aceitou chamar dessa maneira, por isso que há esse erro de contabilidade. O fato é que a Controladoria Geral da União pega os relatórios e esmiuça tintim por tintim, por tintim, por tintim, se está tudo certinho. Então, se a Controladoria Geral da União diz que está faltando, dificilmente não está. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo que foi quando teve o golpe de Estado de 2016. Falaram, nossa, a Dilma fez pedaladas fiscais e essas pedaladas causaram prejuízo, bererê, barará. E aí derrubaram a Dilma por pedaladas fiscais. Eu desafio qualquer pessoa a me explicar o que é uma pedalada fiscal, porque ninguém nem sabe por que a Dilma caiu. Falar, era o conjunto da obra. O que é uma pedalada fiscal? Diga. Pois bem, depois a Controladoria Geral da União investigou e olha que os ministros ali não eram indicados pela Dilma. Aliás, mesmo se fosse, a Dilma só dava tiros de canhão no próprio pé, né? A Dilma, vou falar, quem gosta de armas são os bolsonaristas, mas de tiro no pé a Dilma e o Lula entendiam muito bem. O pé, pensa num pé furado é o da Dilma e do Lula. Mesmo se fosse indicado por eles, seria pior ainda. Tá, a Controladoria Geral da União investigou as tais pedaladas e falou, olha, além das pedaladas serem sido assinadas por Michel Temer, que era o vice quando a Dilma estava viajando, não teve nenhum prejuízo aos cofres públicos. 0 de prejuízo. Então não tinha como condená-la. Aí você vê, quando alguém é inocente, a CGU, mesmo sendo com o pessoal ali de oposição, fala, não tem crime aqui. Nesse caso, estamos falando não apenas que está errado em 1 trilhão. Uma coisa é a CGU falar, olha, estava errado em 1 trilhão, o Banco Central mandou pra gente os documentos, realmente não sumiu 1 trilhão não, Aqui tem 100 bilhões aqui, 200 aqui, vamos pegar as palhas, mais 150 aqui, tem alguns bilhões aí, tá, é menor, vamos aprovar aqui as contas com ressalvas, tá? Não. O Banco Central mandou os documentos e a CGU falou, peraí, não, tá faltando 1 trilhão aqui, vamos mandar pro TCU. TCU é o Tribunal de Contas da União, é para começar uma investigação. O TCU começou a investigar. Isso estava na relatoria do senhor Bruno Dantas. Bruno Dantas, para quem não sabe, é o presidente do Tribunal de Contas da União. O Bruno Dantas é muito ligado ao Renan Calheiros e ele é um cara também da confiança do Lula. Inclusive o Bruno Dantas, ele em algumas listas, ele é cotado para a segunda vaga aí que o Lula tem para indicar no STF. Apesar de eu achar que não vai ser ele, se eu puder apostar, eu aposto no Jorge Bessias, daquele áudio. Lembra do áudio da Dilma? Que o Sérgio Moro grampeou a presidenta da República, que ela falou, olha, tem um documento aí com o Bessias, é ele que dá confiança extrema do Lula, assim, um cara que tá sempre ali nas piores horas, ele tava ali, dava a cara a tapa, então deve ser ele aí para a segunda vaga do STF. Quem não sabe quem é ele, pesquise aí quem é e você vai ver que é excelente indicação. Não que o Bruno Dantas também não seja, viu? O Bruno Dantas estava com essa relatoria e estava andando rapidamente, porém ele se tornou presidente do Tribunal de Contas da União e tem uma praxe, o presidente de algum tribunal, ele geralmente, os processos que estão na relatoria dele e as investigações, ele sorteia um outro relator. Vou dar exemplo, a Rosa Weber, ela se tornou presidenta do STF. Quase todos os processos de relatoria dela, ela mandou para outros relatores, sorteou outros relatores. No STF não é obrigatório. Quem se torna presidente do STF, ou presidenta, pode manter processos em sua própria relatoria. A Rosa Weber manteve aí o processo da descriminalização do aborto, continua na relatoria da Rosa Weber, por exemplo. Só para dar um exemplo. Tá. No TCU, não. Quem se torna presidente tem que obrigatoriamente se desfazer de todos os seus processos. E aí caiu num ex-deputado federal, Bolsominion, do Republicanos. Só que esse Bolsominion, ele é do Centrão. E ele tá ficando cada vez mais alinhado ao governo Lula. Então a investigação tinha parado, só que voltou nas últimas semanas e tá em passos largos. Então, temos aí, estamos na iminência aí de logo que acabar o recesso, que vai ser no comecinho de agosto, o TCU colocar para julgar aí. E o Roberto Campos Neto é um dos réus nisso aí. Então ele pode ser condenado aí por um crime de R$ 1 trilhão. Esse é o tamanho do rombo que esses bolsominions estavam fazendo nos cofres públicos. Agora tem uma coisa, você fala, é só isso, Thiago? Não é.
Em 2021, o Banco Central fez a maior compra de ouro da história do Brasil, sabia disso? O Banco Central comprou 39 bilhões em ouro. Ouro mesmo, ouro. Vamos comprar ouro. Só que tem uma coisa, o Banco Central não pediu garantias de onde vinha esse ouro. Lembra do genocídio dos Yanomami? Lembra dos garimpeiros bolsominions que estavam ali lucrando muito, destruindo toda a Amazônia para pegar ouro? Então, tem uma investigação na STF, aí se você falar, Thiago, em que pé tá isso? Não sei. Está em sigilo total. Eu vou falar, eu tenho 99% de certeza que eles vão. Toma ali, Campos Neto. Toma ali com força. É isso que vai acontecer, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!